Boa noite a todos. Eu gostaria, por favor, que alguém me confirmasse aqui via chat se vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio, ou se há algum problema com a conexão, por favor. Obrigado, agradeço a confirmação de vocês. Gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu vou começar a falar um pouco sobre o nosso evento, enquanto nós aguardamos a entrada de mais alguns participantes. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou professor do Departamento de Fisioterapia Aplicada da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Sou coordenador docente da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE-UFTM, que é uma liga que existe desde o ano de 2016 e desde então vem desenvolvendo uma série de ações dentro da área do esporte e da saúde do atleta. Infelizmente, em função da situação que nós estamos vivenciando, né, nesses últimos meses, as atividades presenciais da Liga foram interrompidas e nós procuramos estruturar uma forma de manter as atividades da Liga de uma forma adaptada, né, ao novo contexto que estamos vivendo, a esse novo cenário, e surgiu a oportunidade de começarmos a trabalhar com uma série de webinários, né, ou palestras de forma online e remota, tentando dessa forma manter as atividades da liga e ao mesmo tempo tentar ampliar o alcance dela, atingir outros públicos e levar a informação relacionada, né, ao esporte para cada vez mais pessoas que tenham interesse nesse tema. Então, eu espero que por meio dessa ação nós possamos estimular a pesquisa, o conhecimento, o interesse pela área da saúde esportiva, não só dentro da fisioterapia, mas também nos demais cursos da área, demais profissões da área da saúde que tenham interesse na temática do esporte e da saúde do atleta. Então, nós teremos, né, uma programação ao longo das próximas semanas, sempre tentando trazer algum tema de interesse para esse contexto da saúde do atleta. Como nosso primeiro convidado para inaugurar essa série de webinários, nós vamos trazer um convidado ao qual eu gostaria de agradecer muito pela participação, o professor Jonathan Quariguazi. O professor Jonathan, ele tem uma formação em osteopatia e ele é docente também, né, trabalha no ensino superior, trabalha na área musculoesquelética, na área esportiva, tem formação, ele é pós-graduando em docência do ensino superior, tem formações complementares na área de termografia, é um profissional que tem uma grande experiência aí para compartilhar conosco, muito motivado, muito interessado em compartilhar os seus conhecimentos. Eu gostaria de parabenizá-lo, em especial, pelo evento que ele organizou, né, no último final de semana, o qual a LASE, ela participou como parceira, apoiando o evento, simpósio online de fisioterapia esportiva, o qual apresentou uma programação muito interessante, trazendo 3 convidados, assuntos de muito interesse para a área da saúde do atleta. Então, em contrapartida, o professor Jonathan pôde colaborar conosco, com o convite, em estar participando conosco desse nosso primeiro webinar. Eu gostaria de combinar, né, com todos os presentes qual será a dinâmica do evento. Então, o professor Jonathan, ele irá abordar o tema durante aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Enquanto isso, vocês podem ficar à vontade para fazer questionamentos ao professor usando o chat aqui da nossa sala. Essas perguntas elas serão listadas, eu organizarei essas perguntas para que elas possam ser feitas ao final da palestra para o professor. Tá? Então, nós vamos tentar fazer de uma forma seguindo, né, essa dinâmica para que ele consiga desenvolver
o seu conteúdo, e ao final nós fazemos um bate-papo, trazendo essas questões que forem levantadas para discussão posteriormente com ele, tá bom? Então, eu gostaria de deixar o professor Jonathan bastante à vontade para iniciar a sua palestra, e mais uma vez agradecer, em nome da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, da UFTN, né, pelo seu pronto aceite ao nosso convite, pela sua disponibilidade, né, em participar aqui conosco desse momento, e pelos conteúdos e conhecimentos que você trará para nós nos próximos minutos, aí, na próxima hora. Gostaria de deixar uma mensagem, né, diante da situação que estamos vivenciando, né, a LASE ela vai tentar manter as suas atividades da melhor forma possível, mas eu acredito que a principal mensagem que nós temos que dar nesse momento é uma mensagem que vocês já ouviram muito, né, e sempre é importante repetir e reforçar, né, a importância do isolamento social, né, da manutenção dessa condição para aqueles que tiverem a possibilidade de se resguardar, de privar do contato social presencial, muito importante nesse momento, para que nós possamos superar essa situação muito difícil da forma mais rápida possível e possamos retomar as atividades presenciais quando tivermos um cenário mais seguro para isso. Então, mais uma vez, professor Jonathan, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, deixá-la bastante à vontade para iniciar a abordagem ao tema. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a LASE, ao professor Daniel, e também ao participante da Liga, o Bruno. Já conheço há algum tempo, fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei até um pouco surpresa, porque eu sempre gosto de estar nos bastidores dos eventos, sempre gosto de estar organizando o melhor de conhecimento para vocês, acadêmicos, profissionais. Fiquei até bastante surpreso, mas também bastante agradecido para repassar um pouquinho do que eu conheço a vocês em relação à dor. Agradecer também aos participantes que estão presentes nesse momento, às 19 horas dessa quarta-feira, diante dessa situação mundial que queremos que acabe logo, que isso não é nada bom, isso já está afetando até nossos familiares, e esperamos que isso acabe logo. O meu objetivo hoje, neste evento, para vocês, é levar um pouquinho do que fica um pouquinho esquecido na nossa profissão, na nossa fisioterapia, principalmente na fisioterapia esportivas, pelo menos aqui na minha região, aqui no Ceará. É exatamente essa ressignificação da dor. Então, eu quero mostrar um pouquinho a vocês, através de uma historiazinha que eu criei, uma história criada, mas também um pouquinho real, de fatos que ocorreram ao longo da minha formação, desde 2010 até esse ano, 2020. Sou aí um peixinho pequeno, ainda nesse oceano da fisioterapia. Vocês estão sendo guiados aí por um grande mestre, grande doutor Daniel. Um dia, se Deus quiser, eu chego a esse currículo, a esse nível de conhecimento que ele tem. Mas, uma vez, muito obrigado. E vamos lá conhecer um pouquinho do que eu preparei para vocês, tá? De uma forma bem diferente, bem dinâmica, para a gente estar passando esse tempinho juntos, aprendendo um pouquinho ainda mais. Tanto aprendendo comigo, quanto eu aprendendo com vocês. Vou só projetar aqui a tela. Prontinho, chegou. Então, pessoal, essa história que eu quero criar a vocês, passar para vocês, se chama Os Garotos da Copa. Vão ser duas abordagens, tá? Onde essas duas abordagens vão se destacar nessa Copa, mas vocês podem ver aí o troféu da Copa do Mundo, e outra, não tanto vai participar dessa Copa, mas tem uma participação muito grande dentro dessa nossa história. E para a gente iniciar, eu gostaria de saber de vocês o que é dor para vocês. Qual é o conceito de dor que vocês têm dos seus conhecimentos? Se vocês quiserem participar com o microfone também, pode ficar à vontade, pelo chat também. E aí, o que é esse conceito de dor para vocês?
O professor Daniel também pode falar. Alguém se dispõe a falar? Não tenham vergonha. Temos apenas 23 pessoas. Professor Jonathan. Oi, Daniel. Eu vou deixar você muito à vontade, né, para alterar a dinâmica, tá? Embora eu tenha comentado no início do nosso webinar para que as perguntas fossem feitas ao final, mas eu entendo que é a partir desses comentários e dessas respostas que isso vai direcionar a sua explicação, né? Então, vou aqui só deixar registrado, né, na nossa reunião, para que as pessoas fiquem bastante à vontade para participar. Eu vi que o Tiago aqui, ele comentou, né, seria uma sensação desconfortável, né, que seria mais ou menos a primeira ideia, né, que eu iria também na minha fala colocar, como uma experiência, né, desconfortável, uma experiência que causa incômodo, uma experiência que talvez sinalize que algo não está completamente adequado, né? Ou seja, que talvez exista alguma alteração biológica que represente esse desconforto ou essa sensação de incômodo. E eu acho que a partir daí, de repente, se mais alguém quiser colaborar e complementar em seguida, eu acho que esse é mais ou menos o senso comum, né, a respeito da dor. Muito boa colocação, professor. O Ângelo está falando que é uma sensação limitante. Para a gente já iniciar esse nosso momento, eu gostaria de fazer esse desafio a todos que estão assistindo neste momento. Apenas pegar uma folha em branco, pode ser no caderno, ou até mesmo no celular, e nessa folha em branco, você coloca esse nome dor bem ao centro. Ao lado desse nome dor, eu quero que vocês coloquem, se possível, 3 tipos de dores atuais que você está sentindo nesse momento. Vamos lá participar, fazer esse desafio? E ao longo da palestra, nós vamos estar concluindo esse desafio que eu estou propondo a vocês. E aí? Apenas uma folha em branco, coloca o nomezinho dor ao centro e ao lado dessa dor você pode citar 3 dores atuais. Tranquilo? Isso vocês não precisam me relatar, nem falar. Deixa guardadinho com vocês, que a gente vai utilizar depois essa dinâmica. Então, pessoal, o que significa essa ressignificação? O que significa essa dor? A palavra ressignificação, nos nossos dicionários, ela significa atribuir um novo significado, dar um sentido diferente a qualquer coisa que seja. Como o exemplo que eu coloquei aqui na nossa projeção, é que aquela palestra ressignificou minhas convicções. É o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Que vocês possam ressignificar a abordagem de dor de vocês mediante aquele atleta que está na sua mão. E a palavra dor, pela Associação Internacional do Estudo da Dor, a IASP, que é a mais conhecida e a mais relatada, ela é uma experiência sensorial e emocional que seja desagradável, que é associada às lesões reais ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva. Guarda essa palavrinha, subjetiva. Dor é subjetiva e a cada indivíduo aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências. Ou seja, não tem como a gente padronizar uma resposta concreta 100% para que é uma dor, porque as próprias definições das instituições, associações que relatam que essa dor, ela não tem uma convicção entre elas, porque isso é algo bem subjetivo. Então, eu tenho uma experiência de dor, o professor Daniel tem uma experiência de dor, e todos vocês têm essa experiência. Então, cada caso, ele é subjetivo, onde isso vai alterar, ou pode ser alterado por diversos fatores, tanto intrínsecos como fatores extrínsecos. Para a gente conhecer um pouquinho dessa dor, os primeiros relatos. Opa, passou, pronto, passou. Esses primeiros relatos, eles surgem desde antigamente, desde antes de Cristo.
lá na Odisseia de Homero, um poema que já se falava um pouquinho sobre o que é essa dor. E ao longo do tempo que foi passando, Aristóteles comentou que essa dor já tinha um centro localizado que era o coração. Então, antes de Cristo, já se baseava nesse conceito de dor, já se estudava um pouquinho o que era essa dor. Primeiro surgiu essa Odisseia, primeiro esse termo dor, e ao longo do tempo, isso 384 anos antes de Cristo, Aristóteles já relatou que o coração era o nosso centro de dor, tá? E logo depois de Cristo, saiu mais estudos, mais relatos do que seria essa dor. E a Vitina apresentou essa dor como uma coisa independente ao tato. Ou seja, não é preciso algo, algum trauma em mim para sentir essa dor. Então, em 1543, já Vesalius, ele já deu uma melhorada nesse conceito de dor. Foi o que ele relatou. Ele relatou que o centro de dor já não era o coração, e sim o cérebro, o nosso sistema nervoso. E já em 1834, bem depois de Versalhes, já surgiu outras teorias. Como a primeira teoria que surgiu foi a teoria por Wilhelm, que é a teoria da intensidade. Ou seja, a partir daí a gente já conseguia dar uma intensidade para essa dor. Onde hoje a gente tem vários recursos que pode estar utilizando para aferir, quantificar essa dor, como a mais conhecida é a escala EVA, onde tem aquela escalazinha de 0 a 10 para quantificar a intensidade dessa dor. Já em 1965, Melzack e Hall já surgiu com essa nova teoria, a teoria do portão, a teoria das comportas, onde todo mundo estuda lá na fisiologia, e a partir daí em diante surgiu-se outras teorias, como a última que eu vou trazer a vocês é a teoria da neuromatriz, também de Melzack, que ele fala que as características para o entendimento dessa dor são dados sensório-discriminativos, afetivo-motivacionais e avaliativo-cognitivo. Ou seja, a dor não é apenas aquela coisa tátil, aquela perfuração, aquele trauma direto. Então, a dor é uma coisa bem mais subjetiva. Essa é a palavra que a gente vai utilizar mais para falar um pouquinho sobre o que é essa dor. Tudo tranquilo, pessoal? Então, a gente já falou um pouquinho desse conceito de ressignificação, um pouquinho do que é essa dor, a história dessa dor, e agora nós vamos se adentrar à nossa história, a esses garotos da Copa, que é o que eu quero trazer a vocês de diferente para a gente ter um entendimento melhor desse tema que eu trouxe a vocês. Aqui nessa história nós vamos ter dois personagens. O primeiro personagem, ele é nascido na zona norte do Rio de Janeiro, e o segundo no interior do Ceará. Ambos têm um sonho de se tornar esse grande jogador brasileiro, que ambos têm interesse de participar de vários times de nível de Série a nível europeu, as suas seleções principais, e ambos têm nesse sonho uma construção constante dia a dia. E nesses processos de construção, eles vão apresentar alguns processos em relação à sua trajetória, onde esses processos vai ser muito importante nesses 7 passos, nesses 7 problemas. Por quê? Porque sem esses problemas, pessoal, vai ser importante perceber que esse processo não está relacionado apenas a esses dois indivíduos atletas, mas também está relacionado à nossa vivência como um cidadão comum. Quantos de vocês, digo aí, quantas pessoas dessas 22 não tem apenas 3 problemas desse no nosso dia a dia, como o problema financeiro, a falta de oportunidade, seja em qualquer modalidade esportiva, em qualquer categoria de trabalho, o acompanhamento profissional inadequado, lesões frequentes, principalmente nesses garotos que estão surgindo, que estão no processo de formação, a falta de benefício, veja das localidades que eles saíram,
na zona norte do Rio de Janeiro, do interior do Ceará, duas regiões pobres. Então, com essas dificuldades, eles vão ter poucas conquistas. E com essas poucas conquistas, isso pode ser uma ceia para o futuro dele. Ou seja, opa, eu estou aqui nessa minha região, não tenho recurso financeiro, não tenho patrocinador, posso estar me lesionando frequentemente. O que é que pode ser de mim no futuro? Será que eu serei um atacante da seleção brasileira? Ou serei apenas um jogadorzinho de várzea? O famoso terrão, como se fala no Sudeste? Então, esses problemas, esses processos, vai desmistificar essa ressignificação deste atleta. Mas aí, então, essas duas crianças se evoluíram, passaram por todas essas dificuldades e surgiram para eles essas primeiras oportunidades profissionais. Eles conseguiram, enfim, se concretizar, se adequar dentro desse mundo futebolístico e conseguir seus primeiros contratos. Tá? O primeiro chegou à seleção aos 17 anos de idade. O segundo, no interior do Ceará, conseguiu seu primeiro contato lá com o time do interior da Paraíba, com o Souza. Quem é do futebol deve conhecer. Então, o primeiro conseguiu aos 17 anos de idade. Esse primeiro morava no Rio de Janeiro. O segundo, no interior do Ceará, já não conseguiu esse boom na carreira devido às suas problemáticas, devido à sua região, mas, mesmo assim, aos 22 anos, conseguiu o seu contrato com um clubezinho pequeno de Série C, Série D, a nível nacional. E com esses problemas, com essas novas oportunidades que surgem para essas duas crianças, vai surgir diversos fatores que vão influenciar toda a sua trajetória, todo o seu desempenho, e com isso vai também desmistificar e iniciar essa possível ressignificação da vida desse atleta. Então, o primeiro que a gente pode falar é a motivação desse atleta. O primeiro já estava na seleção. O segundo está no interiorzinho da Paraíba, tentando um novo contrato, uma nova equipe, e isso tem que ser uma motivação ainda mais para ele. Então, o segundo passo vem ser a autoconfiança. O que já está na seleção, aquele garotinho do Rio de Janeiro, opa, minha confiança está beleza. Então, as dores e dificuldades dele é bem menor do que essa do interior do Ceará. E aí, então, vem a ansiedade. Essa ansiedade que os dois sentem, tanto no seu interiorzinho como na seleção brasileira, a ansiedade vai ser equivalente, porque ambos querem chegar ao topo. Se ambos querem chegar ao topo, vai chegar já o quarto tópico, que é o estresse, onde esse estresse vai se problematizar de uma maneira a nível de que ele esteja, e em seguida vai comprometer a sua concentração. Como todos sabem, no esporte é fundamental que esse atleta tenha uma autoconcentração, que esse atleta fique 3 dias antes, 2 dias antes, no clube, na sede, para que no dia da competição ele chegue concentrado, sem estresse, sem ansiedade, com autoconfiança e bem motivado para ganhar aquela partida e aquele campeonato. Mas se ambos desses 5 tópicos não tiverem ali numa equidade, não tiver um maior do que o outro, isso vai ser um fator e vai levar esses dois atletas, essas duas crianças, a fatores ruins, onde isso vai levar a futuras lesões e a futuras dores. E aí, nessa nova oportunidade, a gente pode observar duas características bem distintas de cada jogador. Aqui nesse gráfico esportivo que eu preparei para vocês ilustrativamente, nós observamos que esse jogador, número 1, ele tem um ganho salarial bem maior do que esse segundo jogador. Ele tem uma carga horária de jogo por semana bem abaixo desse segundo jogador. E isso vai interferir diretamente nas lesões que ele venha a sentir futuramente. Então, o índice e a prevalência de lesão desse jogador 1, ele é bem menor do que o 2. Por quê? Por que vocês acham que isso pode ser
ocasionado? Qual é o motivo que vocês acham que esse jogador 1 vai ter menos predisposição à lesão do que esse jogador 2? A gente viu lá 5 fatores. 5 fatores esses que estão incluídos nesses 2 tipos de jogadores, a nível de elite e a nível mais semiprofissional. Mas me citem um fator que pode estar diferenciando um ou outro. O que é que vocês podem me relatar diante disso? O Thiago disse que é menos jogos do jogador 1. O que mais? Que a gente pode ver, além do gráfico, que isso pode ser um fator para esses 2 atletas. Acompanhamento adequado, a qualificação da assistência recebida, os treinos, uma maior assistência, enfim, maior salário, jogador 1. Pronto, o Thiago chegou a 50% do que eu queria abordar vocês. A gente deve pensar como profissional e principalmente 2 fatores. Isso aí, Daniel, a segurança financeira. O setor financeiro de cada jogador desse, ele vai ser um quesito importante. Por quê? Se o jogador 1, ele ganha mais, joga menos, o que ele vai ter? Ele vai ter mais tempo para se recuperar, para se tratar, e ainda vai ter tempo para fazer as relações interpessoais com a sua família, com amigos. Então, esse jogador 2, que ganha menos, treina mais, joga mais, ele vai ter menos tempo para treinar, menos tempo, perdão, para se recuperar, para ter essas relações interpessoais e a condição financeira para sustentar a sua família. Então, esse jogador 2, ele vai ter aquelas 5 etapas, motivação, estresse, tudo isso mais afetado do que esse jogador 1. Então, esses são fatores que nós, fisioterapeutas, devemos estar analisando nesses atletas. Isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Isso eu aprendi na prática. Assim como vocês participam da LASE, na minha formação eu participei de uma liga acadêmica, também desportiva. Esse jogador 2, eu estou tirando da minha experiência. O que é que esse jogador 2, comigo, ele fazia? Na prática do dia a dia dele no clube. Era um cara que veio lá do interior do Ceará, a cerca de 700 quilômetros da cidade, da sede do clube, ganhava mal porque estava parado, estava lesionado. Então, se está lesionado, não joga, redução de salário, porque o clube é um clube pobre. Não tem como bancar esse salário de 5 mil, 6 mil para o jogador que está parado. Então, esse corte na folha salarial afeta diretamente não só a vida daquele atleta, mas também como da família dele. Então, isso é um ciclo. Se você interferir nessa cabeça, que é esse atleta, que é ele que banca essa restante do triângulo, que é a família e outros parentes, isso tudo vai estar interferindo aquele ciclozinho de 5 etapas. Tá? Enquanto o jogador 1, que está bem financeiramente, ele já não tem tanta preocupação em relação a esses quesitos, como sustentar a família, assistência médica, assistência fisioterapêutica, a qualquer tipo de assistência que ele possa ter para melhorar o seu rendimento no esporte. Então, são esses fatores externos que devemos estar atentos a cada tipo de atleta, não só no futebol, mas como corredor amador, um corredor profissional, um nadador, seja qual modalidade esportiva ele pratique. Esses fatores externos, nós sempre devemos estar analisando individualmente a cada um. Porque se tiver um fatorzinho externo desse atrapalhando o processo, esse ciclo, tudo isso vai estar interferindo na melhora na condição desse desempenho do atleta. Tá? Então, nós temos que abrir mais a nossa visão em relação a essa dor, a essa condição total desse meu indivíduo. Então, com esses atletas, a gente tem grandes desafios, que são essas lesões.
Ambos dos dois tiveram 2 lesões, e ambos foram no joelho. Tanto o profissional como o semiprofissional tiveram essas lesões no joelho. E adivinha qual foi o que se recuperou mais? Claro que foi aquele que tem um patamar maior, uma condição financeira maior e um recurso ainda maior. Então, isso vai ser um grande desafio para aquele jogador número 2. E qual o nosso objetivo como fisioterapeuta diante desses casos de lesão? O que é que vocês acham que nosso objetivo bem diante esses casos? A gente tem lá os grandes desafios, que são lesões, e em cima desse desafio, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Você, fisioterapeuta, ou você, educador físico, que esteja aqui na conferência, qual o seu objetivo diante desse grande desafio? A Vitória diz que é o retorno mais rápido ao esporte. A Isadora recuperar o atleta para retorno ao esporte. Marcelo restaurar a função e retorno ao esporte, além da prevenção. Mais algum? Então, diante desses relatos que vocês três colocaram para nós, o nosso objetivo, tanto como fisioterapeuta, o Ângelo falou o retorno mais rápido, o mais possível do rendimento prévio. Além do retorno, retornar com qualidade. Além de tudo isso, pessoal, a gente deve estar alinhado, eixo a eixo, com a missão desse atleta. E qual é a missão desse atleta? É se ressignificar diante da circunstância. Não adianta só o fisioterapeuta tratar essa lesão desse atleta. Esse atleta teve lá os 2 problemas de joelho. Um, vamos supor que foi problema de menisco e o outro foi uma lesão ligamentar. Ambos eu tenho que recuperar, tenho que restaurar a função, prevenir, e colocar mais, retornar com qualidade. Além de tudo isso, eu tenho que ver tudo aquilo que eu falei anteriormente a vocês. Eu tenho que ver essa missão de uma forma mais ampla. O que é essa missão? A minha missão como profissional é ajudar esse atleta a se recuperar, como todos falaram, mas também a ressignificar a sua dor. Ou seja, é usar esse ponto negativo dele, que é a lesão, em forma de algo positivo. Temos que estar diretamente estimulando, sendo coach mesmo, sendo quase um psicólogo, para esse atleta elevar a sua autoestima e usar essa lesão como força para que ele seja um atleta de alto nível e que ele possa se destacar dentro do clube dele. Então, essa é a nossa missão, além de recuperar e prevenir lesão. A gente vai estar estimulando esse atleta a chegar no seu ápice, tanto profissional quanto pessoal. Então, devemos perceber que o foco desse tratamento não é apenas a lesão em si, e também um atleta como todo. Como a gente viu antes, se ele está lesionado, ele não vai ter condições financeiras de sustentar a família se ele for aquele atleta lá do interior da Paraíba, interior do Ceará, ou até mesmo aí no interior de Minas. Então, a gente investiga o indivíduo de uma maneira global. Quem fez osteopatia algum curso sabe que um dos princípios, a gente não deve investigar o indivíduo de uma forma global. Então, no caso da dor, é o mesmo princípio. Investiga esse paciente globalmente, tanto fator intrínseco como extrínseco, para que todos os eixos eles se alinhem, eles se encaixem. Eixo social, mental e físico. Professor Daniel, lembrando que o atleta... Exatamente, professor. O atleta número 1, aquele que está na seleção há 17 anos, ele tem lá todo o conjunto multiprofissional. Tem um médico, tem um físico, tem um educador, tem um fisiologista, tem um preparador físico exclusivo fora do clube. Enquanto o 2 vai ter um médico que é parceiro do clube e só vai atender uma vez por semana, o fisioterapeuta desse clube, que é parceria também, aquelas clínicas privadas, e entre outras dificuldades. Então, a gente tem que investigar e analisar esse atleta como um todo, não só apenas como recuperar,
mas também ressignificar essa lesão que ele sente no seu dia a dia. E utilizar essa lesão, firmando mais uma vez, como força para ele se superar mediante essa dificuldade. Tranquilo? E dessa forma, é preciso que haja essa palavrinha bem bonita, que está em destaque, que é a integração. Essa integração deve haver entre você, fisioterapeuta ou educador físico, com o seu atleta. Para quê? Para que isso vai refletir principalmente nos momentos mais decisivos da carreira dele. Onde, se isso for decisivo, futuramente, no final do campeonato, vai gerar bons resultados. Então, se nessa figura que vocês estão vendo, como a corrida de bastão, representa o bastão como a dor do paciente, como a lesão desse atleta. O atleta, ele dá a dor dele a você profissional. Então, você profissional tem que estar alinhadinho ali, ó, tem que estar integrado para receber essa dor. Porque se você não tiver integrado, você vai soltar esse bastão. E se soltar esse bastão, o resultado final é aquele que vai ser já esperado, que é a falha do seu tratamento, é a falha da competição desse atleta. E tudo isso vai desencadear todos aqueles fatores que a gente já citou, como financeiro, problema pessoal, estresse, motivação, tudo isso vai estar englobado. Tranquilo? E esses benefícios que vai ser gerado através dessa integração entre você profissional e o atleta, para que no fim do campeonato, da competição, seja até de apenas partida de final de semana, ele possa ter um índice maior de conquista. Além dessa conquista, ele deve ter outros benefícios, como mais rendimento, menos lesões, mais vigor pessoal e profissional, entre outros fatores. Então, se ele tiver todas essas conquistas e todos esses outros benefícios, ele vai sentir menos dor. Então, se ele sente menos dor, então a ressignificação dele vai ser ainda maior. Porque quanto mais dor ele sente, a ressignificação dele possivelmente vai ser menor. Então, você profissional deve estar totalmente integrado com esse atleta para melhorar essa ressignificação, caso esse atleta deixe de lado essa palavrinha e essa atitude. Então, essa integração surge não somente na questão física do atleta, mas sim também como nas demais áreas, que é o que eu quero que vocês foquem a partir de hoje, a partir desse momento. Não focar apenas no físico, mas também no social e também no emocional. E aqui nós temos os históricos desses dois profissionais da nossa história, esses dois garotos da Copa. O jogador número 1, atualmente ele tem 43 anos, e ele tem alguns títulos, onde ele foi bronze na Olimpíada de Atlanta em 1996, foi campeão mineiro em 1994, foi campeão da Copa da UEFA em 98, campeão da Copa do Mundo em 94 e 2002, e atualmente ele é o quinto melhor jogador sul-americano da história. Enquanto o jogador número 2, atualmente ele tem 34 anos e teve apenas a conquista de quê? Tem apenas 7 gols na carreira, terceiro lugar no campeonato cearense e ter também essa passagem na Europa. Alguém pode me dizer que jogadores são esses? Quem é que chuta aí? O nome desses dois jogadores. Um é campeão mineiro. Vejam aí, que é mais antigo. O Bruno tem 30 anos, né, Bruno? Professor Daniel, ele é cruzeirense ou é atleticano? Quem for cruzeirense vai identificar. Já temos aqui um palpite. O Thiago disse que é o Ronaldo. E o segundo, Thiago, você acha que é qual? Tem alguma opção? Ah, o Daniel não é mineiro, pensei que fosse mineiro, professor. Mas ele também fala que também é o Ronaldo. E o segundo jogador, vocês chutam?
É claro que é difícil, né, diante dessas conquistas que ele teve. Então vamos lá aos nossos atletas. Primeiro, claro, é o nosso Ronaldo Fenômeno, que foi aí jogador do Cruzeiro em 94, onde foi o seu primeiro contrato como profissional após a seleção brasileira. E o nosso segundo jogador é esse carinha aqui. Alguém conhece ele? Alguém já viu? Eu acho que não, hein? Teve passagem pelo Bahia, teve passagem em Portugal, na Europa, Fortaleza, Ceará, que mais? Santa Cruz, de Recife. Não. Esse cara, como já falei a vocês, é o primeiro, é o Ronaldo Fenômeno. E o segundo se chama Márcio Tarrafas. Um atleta genuinamente cearense, que foi esse nosso segundo personagem. Então, o nosso primeiro jogador, jogador número 1, que vocês viram, que atingiu a seleção com 17 anos de idade, teve seu contrato profissional, foi campeão do mundo 2 vezes, melhor jogadores da América, bola de ouro, artilheiro da Copa do Mundo, entre outras conquistas, entre outros títulos. E nós temos aqui o nosso segundo jogador, Márcio Tarrafas. Por que eu trouxe esses dois a vocês para a gente estar abordando? O Ronaldo Fenômeno, todo mundo conhece, sabe da sua trajetória, sabemos da sua dificuldade e sabemos também das suas glórias. Esse segundo, já tão não conhecido a nível nacional, mas a nível local, ele é conhecido, que é o Márcio Tarrafas. É o atleta que eu venho referir a vocês, que eu cheguei a tratar ele na minha época de faculdade, na minha formação, dentro dessa liga esportiva. Qual é a diferença desses dois que eu trago a vocês? A gente já viu que esse primeiro, Ronaldo Fenômeno, tem uma estrutura top, enquanto o outro, o Márcio Tarrafas, não tem. Qual era a dificuldade que eu encontrei nesse Márcio Tarrafas? Que hoje, apenas hoje, eu visualizo nesse cara, que no caso do Ronaldo ele já teve. O Márcio Tarrafas, pessoal, ele era um cara, ele é meio campista, tá? Já quase que atacante. Ele sofreu também a mesma lesão que o Ronaldo, porém não teve todos aqueles recursos disponíveis como o Ronaldo teve. Mas o Ronaldo teve outros fatores que levaram a essas lesões que a gente vai já abordar. O Márcio Tarrafas, o que a gente atendia? A gente atendia ele na clínica da faculdade e ele era atendido no centro de reabilitação da cidade. Para quem conhece futebol a nível maior, o time que eu cheguei a estagiar é o Guarani de Sobral. É um clube hoje que está acho que na Série D ou a Série C, foi campeão brasileiro da Série D e disputa aqui no Campeonato Cearense na Série A. E esse clube, há 2 anos, que ele recebeu um patrocínio Master, que é exatamente essa faculdade eu me formei. A partir daí que esse clube foi ter os melhores recursos a nível de tratamento, de prevenção, porque já tinha uma multidisciplinaridade para tratar esses atletas. E na época do Márcio Tarrafas, em 2013, o recurso era muito simples. É um recurso que, na fisioterapia, a gente chama de fisioterapia convencional, que é o gelo, ultrassom, TENS, a cinésio e algumas terapias manuais que, na época, não eram tão difundidas como hoje, aqui, pelo menos na região. Então, a recuperação desse Márcio, do Márcio Tarrafas, foi muito baixa. O clube estava disputando já a Série D. O clube, na primeira participação, primeiras semanas, que é mata-mata, o clube já foi desclassificado por conta dessas lesões. Enquanto a gente confere aí na Inter, um clube a nível mundial, tem vários recursos fisioterapêuticos, médicos, então isso vai dar uma intervenção maior para esse atleta. Hoje, atualmente, esses dois estão aposentados. Sabemos que o Ronaldo Fenômeno teve as suas vanglórias e o Márcio Tarrafas apenas aquelas conquistas. Apenas 7 gols na carreira, terceiro lugar de Cearense, que foi nesse clube do Guarani de Sobral. Passou aí rapidamente em Portugal, onde não se firmou por conta dessa lesão.
Foi para o Bahia Esporte Clube, passou 2 semanas, também por conta de lesão. Foi para o Souza da Paraíba, foi para o Santinho, Santa Cruz, mas também por conta de lesão. Não se firmou. E veja que são clubes que não têm uma condição financeira, como tem um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, como esse clube que tem uma condição, uma equipe maior para tratar esses atletas. Então, essa dificuldade diferenciou esses dois garotos da Copa, onde um foi destaque da Copa e o outro, infelizmente, não foi. A única Copa que ele foi destaque foi na Copa Cearense. Mas durante essa trajetória do Ronaldo, algo aconteceu. E não foi apenas uma vez, mas a segunda e mais emblemática, nós vamos ver agora no vídeo. Ronaldo já tinha se lesionado há 5 meses atrás, e logo no seu primeiro jogo, pós-recuperação de uma cirurgia contra a Lazio, isso em 2000. Vocês estão vendo aí a participação dele. Em apenas 7 minutos, vejam que o Ronaldo partiu para o ataque e na intermediária ele vem a sofrer essa lesão. Imagine a dificuldade de absorver isso como atleta. Você já passou aí 5 meses lesionado. E na sua primeira partida, nos primeiros 7 minutos, você sofre uma outra lesão no mesmo joelho que já teria sido operado. Imagine o baque que esse atleta tem. Vejo no vídeo até os próprios colegas de time, os adversários, assim, meio que frustrados, porque sabiam da história dele. Olha o Panucci com a mão na cabeça. Olha o momento exato da lesão. Aqui ele teve a luxação, não, a ruptura mesmo do tendão, do ligamento patelar. Imagine só, você passou 5 meses fazendo a recuperação de uma cirurgia. No primeiro jogo, pós-recuperação, você vai e se lesiona novamente a essa gravidade, a essa ruptura total do tendão patelar. E isso há 2 anos da Copa do Mundo, onde ele já tinha sido considerado 2 vezes o melhor jogador da Europa, tinha recebido bola de ouro, já tinha sido campeão mundial pela Copa do Mundo. Então, isso é um baque muito grande. Vocês acham que ele pensou em desistir? Com certeza ele pensou em desistir. A ressignificação dele durante esse tempo foi muito baixa. Porém, esse carinha não, carão, né? Porque esse cara é fera demais. Ele já era um grande destaque e teve essa grande repercussão a nível mundial. Onde eu destaquei para vocês aí uma citação do UOL, que fala o seguinte: final da Supercopa da Itália contra a Lazio e ele entra em campo aos 13 minutos do segundo tempo, para a alegria da torcida da Inter de Milão, que anseia por mais uma vez as suas arrancadas desconcertantes e gols decisivos. No estalo, tudo mudou naquele 12 de abril de 2020. Então, quando eu coloquei esse trecho, no ano de 2000, então, quando eu coloquei esse trecho jornalístico, essa palavrinha aí, tudo mudou, naquele 12 de abril de 2000, não mudou somente a vida desse jogador, mas também mudou, pelo menos na minha concepção, o rumo da fisioterapia esportiva. E aí eu questiono a vocês: será que as suas dores foram ressignificadas? As dores do Ronaldo? Sim ou não? Coloque aí no chat.
Sim, as dores dele foram ressignificadas. Mas e aí? Ele teve um plano para se ressignificar. Ele teve força de vontade, ele teve disciplina, ele teve foco, ele teve determinação, ou ele teve tudo isso e muito mais? Será que isso faltou para aquele jogador número 2? Força de vontade, disciplina, foco, determinação? Fica-se a pergunta. Mas sabemos que o nosso fenômeno ele se ressignificou. Mas não só ele, mas como toda a equipe que vinha acompanhando ele desde aquela primeira lesão, antes dessa segunda da Inter de Milão. Então, eu entro nesse momento a importância do fisioterapeuta na ressignificação da dor desse atleta. A partir daí, eu já foco mais em apenas um personagem que, se não fosse por ele hoje, na minha concepção, claro, a fisioterapia esportiva no Brasil não estaria tão ampla como hoje, a nível de importância, a nível de divulgação, que é esse carinha chamado Nilton Petroni, ou famoso Filé. Vocês conhecem ele? Acho que todo mundo conhece, né? Então, através desse cara, que a nossa fisioterapia deu um boom aqui no Brasil. Porque ele foi aquele fisioterapeuta que tratou o Ronaldo na sua primeira lesão, aquelas 5 meses atrás, antes da segunda lesão. Então, esse cara teve um comprometimento muito grande com o Ronaldo. Será que ele também se ressignificou durante esse tratamento, esse acompanhamento? Será que ele tentou ressignificar o Ronaldo? Para mim, sim e muito sim. Eu vou já mostrar a vocês porque já sei minha convicção de que ele se ressignificou e também ajudou o Ronaldo a se ressignificar. Aí um trecho do Ronaldo, do coletivo de imprensa, que ele fala o seguinte: quando o meu joelho foi destruído, senti que minha vida tinha sido levada embora. Mas aí surgiu um anjo chamado Anjo Filé, Nilton Petroni. Veja a importância desse cara na vida do fenômeno. Na minha concepção, mais uma vez, ele foi um dos principais profissionais na ressignificação da vida do Ronaldo Fenômeno. Para ele ressignificar essa sua dor pós-cirúrgica, que ele pensava que tinha sido acabada a carreira, já tinha desistido, tudo isso. E aqui, um trecho de uma reportagem do próprio do Nilton Petroni do Filé, onde ele fala o seguinte: ele, Ronaldo, repetia, chorando, para mim o Rodrigo Paiva, o assessor de imprensa na cama do hospital. Ele dizia o seguinte: diz para mim que eu vou voltar a jogar, diz para mim que dá, por favor. E repetia que ele voltaria, não dava para falar outra coisa. Imagine se o Filé não tivesse essa convicção de que o Ronaldo voltaria a jogar. Olha a ressignificação que o Filé teve mediante a vida do Ronaldo. Ele foi um cara que acompanhou o Ronaldo aí por bastante tempo. Se não fosse o Filé, com outros profissionais, tá? Uma equipe mais multi, o Ronaldo não seria o nosso fenômeno. Então, a importância da fisioterapia, tanto no jogador de futebol, basquete, vôlei, seja o que for, tanto na sua clínica também, a nível ambulatorial ou até no hospital, a importância da sua capacidade de ressignificar o seu paciente, ela é muito importante. Mais uma vez, eu friso a vocês, não basta apenas observar a questão física desse indivíduo. Vejam tudo que está por volta dele. Eu tenho quase certeza, um dia, antes de morrer, eu quero ter uma conversa com o Filé. Deus há de me dar essa chance, para me saber exatamente um pouquinho dessa vivência dele que ele teve nessa época com o Ronaldo. A partir disso aí, o Filé era o fisioterapeuta mais bem pago do mundo. Eu estava olhando aqui a reportagem, ele chegou a ganhar cerca de US$ 25 mil em 1994, 95.
Se hoje em dia isso é muito dinheiro, imagina naquela época, onde R$ 10 naquela época seria R$ 100. Então, a importância desse cara na ressignificação da dor total do Ronaldo foi de extrema importância. E essa importância de você profissional, você fisioterapeuta, você educador físico, eu quero repassar ainda mais para vocês. Sejam ressignificantes na vida do paciente de vocês, seja ele atleta ou não, ok? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo a vocês. Nós não devemos tratar apenas lesões, nós tratamos pessoas. Essas pessoas se tornarão campeãs, seja elas atletas ou não. E esse é o nosso jeito 10 de ser. Obrigado por terem prestado atenção um pouquinho. Quero que vocês tenham assimilado essa importância sua como profissional de ressignificar a dor desse seu atleta e que vocês possam, a partir de hoje, desse primeiro webinar, não ver apenas as técnicas futuramente, mas ver também o lado humano de você profissional com o seu paciente, com o seu atleta. Então, vamos ser camisa 10 diante desses casos, diante desses indivíduos que precisam ser ressignificados na nossa fisioterapia esportiva. Beleza? Muitíssimo obrigado. E, para finalizar, eu quero ressignificar a vida de vocês também. Não só transmitir essa mensagem de ressignificação. Aquele papelzinho que eu pedi para vocês anotarem 3 tipos de dores que vocês sentem atualmente, eu quero que vocês coloquem do lado direito essas 3 dores que serão ressignificadas na vida de vocês. E quero que vocês postem isso no Instagram, marca a Lazy e me marca lá, para a gente ver que é possível mudar o nosso pensamento, nosso raciocínio clínico como um todo. Não pensar somente no físico, mas no indivíduo como um todo, e assim ter sucesso na nossa vida profissional e também na vida desse paciente. Beleza? Muitíssimo obrigado. Para quem perguntou, e o Tarrafas? O Tarrafas, hoje em dia, ele está sendo treinador de futebol no Guarani de Juazeiro. Esse time está sendo Série B do Campeonato Cearense. E as experiências que ele adquiriu, ele pode estar hoje em dia repassando a esses novos atletas. Onde ele pode estar também ressignificando a vida de cada um. Aqui, eu deixo a vocês um QR Code para ir diretamente lá no meu Instagram, para vocês postarem esse desafio das suas 3 dores ressignificadas, e também, quem quiser acompanhar o meu trabalho, quem quiser acompanhar eventos próximos que nós vamos estar realizando de fisioterapia esportiva, entre outras fisioterapias, e muitíssimo obrigado a Lazi, ao professor Daniel, ao Bruno, por essa oportunidade de passar um pouquinho do conhecimento a vocês. Espero mais uma vez que fique essa mensagem na vida de cada um. Se mudou a mente de 2, 3 pessoas, eu já fico muito satisfeito. E se for de todas, eu fico maravilhado mais ainda. Ok? Obrigado, obrigado, obrigado. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, sugestão, vocês podem falar no chat e também, se quiserem, ativar o microfone. Eu sou Daniel. Professor Jonathan, nós aqui agradecemos, né, o conteúdo que você nos trouxe. Eu acredito que seguramente nós saímos aqui da palestra refletindo, né, sobre o assunto e ressignificando, né, o tema que é voltado à dor. Na verdade, nós podemos até levar isso para outros contextos e para outras situações, né, para outras ressignificações até mais amplas do que especificamente a dor, né, dando novos sentidos àquilo que nós vivenciamos. Eu acho que realmente é uma palestra que ela traz um tema, de certa forma, um pouco provocativo, até porque é algo que cada um vai refletir sobre e talvez mudar de concepção, ou de estratégia, ou de visão, né, sobre determinado assunto. E acho que ele vem em ótima hora para esse início de eventos que nós vamos fazer aqui na Liga. Enquanto as pessoas vão
usando o chat para fazer alguma pergunta. Eu vou fazer, primeiramente, aqui uma pergunta para aquecer o pessoal, né, enquanto eles vão aí se preparando para fazer as perguntas. Você comentou, professor Jonathan, que Sim. o caso dos atletas que você usou comparando com o Ronaldo, né, no caso do Márcio, se eu não me engano, foi em 2013, né, a lesão, foi isso? Isso, ele vinha de lesão já desde 2010. Certo, ok. Então, pensando aí nesse espaço aí de 2010, 2013, nós estamos falando de um passado não tão distante assim. Nós estamos falando de há cerca de 7 a 10 anos, né? Verdade. E eu lembro que você comentou também, em um momento da sua explanação, que o tratamento foi, oferecido a esse atleta foi um tratamento mais simples, né? Provavelmente contando com poucos profissionais, e dentro do campo da fisioterapia, em particular, com modalidades terapêuticas mais convencionais e, de certa forma, com alcance talvez um pouco mais limitado, né? Então, eu queria que você pudesse, né, complementar aí para nós, dar sua opinião a respeito de como você enxerga a evolução do tratamento fisioterapêutico, né, dessa época para o dia que nós estamos hoje, né? E aí, já até fazendo uma ressalva aí nessa pergunta, eu concordo com o destaque que você fez em relação ao Dr. Newton Petroni, né, o Filé, que realmente é um precursor no Brasil da área de fisioterapia esportiva, que até então era uma área pouco difundida no Brasil, né, no exterior ela já era reconhecida, principalmente na Europa, mas no Brasil ainda muito incipiente. E ele realmente foi um dos profissionais que despontou o interesse nacional para essa área. Claro que pelo fato dele estar ligado ao futebol, isso foi algo que deu muita projeção, né, a ele e, consequentemente, a fisioterapia esportiva. Mas eu também compartilho com você desse destaque, né? Eu gostaria de ouvir qual é a sua análise em relação à evolução da fisioterapia nesses 7 a 10 anos, frente a essa a abordagem de casos similares. Como é que você enxerga isso, a evolução que aconteceu nesse período? Bom, professor, na minha visão, eu não sou ainda tão experiente como outros profissionais, mas do pouco conhecimento que eu tenho dessa evolução de 2010 para cá, que foi exatamente o início da minha formação até os dias de hoje, para mim eu vejo que a nossa fisioterapia, ela dá grandes passos a nível de avaliação, a nível de prevenção e também de recuperação. Uma coisa que eu utilizo muito no dia a dia, a termografia, que eu vejo que é uma tecnologia absurdamente bem efetiva para o tratamento desses pacientes. Como uma bem polêmica hoje em dia que está sendo bem abordada é a terapia neural. Eu não sou nem um guru, nem um área, nem outro, mas eu acredito tanto na PBE como na PBC, a prática baseada em evidências, como também na parte clínica. Então, essas evoluções aos anos que vem se passando, eu acredito que a fisioterapia ela tem crescido muito, principalmente por ser uma profissão nova, de que 55 anos, 56 anos. Então, essa evolução que a gente tem a cada dia, ao longo dos anos, na nossa prática clínica, ela vem sendo, pelo menos para mim, bem acelerada. Na minha formação mesmo, há 5 anos atrás, ainda se era utilizado o forno de Bia, um aparelho que ninguém hoje mais vê em nenhuma clínica, em nenhuma faculdade, onde hoje utiliza vários recursos, bem mais eficiente, bem mais prático, mais fácil o manuseio do que esse forno de Bia. Então, na minha visão, a fisioterapia, eu acho que ela cresceu 100 anos em 10, exagerando um pouquinho mais. Acho que a minha visão é que eu tenho a passar essa mesmo. Mas o questionamento é bem importante, porque imagina que essas pessoas que estão na faculdade hoje em dia, na graduação, imagine daqui a 5 anos, 10 anos. Será que essa terapia neural vai ser efetiva? Essa termografia é mesmo eficiente?
entre outros quesitos, como a oxigenoterapia. Tem um aparelho que eu vejo muito hoje em dia nos clubes de Série A, que me deu um branco agora o nome dele, que ele vem um laser, vem ultrassom, vem ondas curtas, tudo no pequeno aparelho, no tamanhozinho de um celular. Então, imagine daqui a 10 anos. Então, essa evolução, ela é muito constante. Isso, é uma forma de terapia combinada. Então, essa evolução, para mim, tem sido muito, 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 muito grande. Legal, Jonathan. Realmente, nós observamos que a fisioterapia ela vem evoluindo muito nos últimos anos, e em particular a área do esporte, a área de saúde do atleta, ela vem recebendo um respeito, né, um reconhecimento muito grande, tudo isso fruto aos profissionais que se dedicam a essa área. E acho que é muito importante também sempre lembrar, né, acho que nós temos muitos alunos aqui participando, né, do nosso webinário, muito importante lembrar também a importância das pesquisas, né, Sim, sim. dos estudos que são feitos para fundamentar essas práticas, né? Nós falamos muito da prática baseada em evidência, né? Então, o preferencial, né, é que tudo aquilo que se pratique no clube, na equipe, né, no âmbito esportivo, que tudo seja devidamente fundamentado com evidências, né? Exatamente. Sabe que funciona, com aquilo que se estudou sobre a eficácia, a segurança, a efetividade, para que aquilo possa ser realmente utilizado para prover a melhor saúde possível ao atleta, a melhor recuperação possível, dentro das ferramentas que estão disponíveis naquele cenário, naquela equipe, né? Eu vejo que você tem uma formação bastante ampla, né, desde a área que envolve agentes eletrofísicos, ou mesmo ferramentas que utilizam métodos de investigação fisiológica, como a termografia, mas também passando pela terapia manual, formação em osteopatia. Então, acho que todas essas ferramentas que há 10 anos atrás não eram tão difundidas assim, né, nós tínhamos poucos profissionais com essas capacitações, com essas habilitações, e hoje nós temos mais. Tudo isso também auxilia, na medida em que isso vem embasado, né, pelas pesquisas, pelos estudos, tudo isso auxilia no desenvolvimento da área. Então, eu acho que Sim. estamos no caminho certo, né? E por isso que é importante, durante a sua formação, você participar exatamente dessas ligas. Porque é nessas ligas que você vai ajudar a difundir ainda mais essa técnica específica, especialidade específica, porque a partir desses pequenos estudos, nem que seja um estudo de caso, ele pode se tornar um estudo bem maior. Então, essa importância é algo que nunca se deve extinguir e tirar de qualquer eixo. Essa é, é a sementinha da nossa formação. Muito bom, John. Eu concordo com as palavras suas e com a colocação que você fez. Eu acho que é muito importante, principalmente para os alunos que estão aqui participando, ou para profissionais recém-formados que têm interesse na área, que embora ainda não estejam tão vinculados a ela, que tenham essa mensagem, né, de pessoas que estão trabalhando há algum tempo na área, para que a gente possa compartilhar experiências, conteúdos, e com isso desenvolver essa vertente da fisioterapia, né? E acho que é muito importante que em momentos como esse, que nós estamos vivendo grandes dificuldades no contexto da saúde pública, né, que nós possamos aproveitar, né, para tentar tirar algo de positivo, né, dentro dessa situação. E acho que o que nós estamos fazendo nesse momento, né, essa possibilidade de contato com profissionais que estão geograficamente mais distantes, né, que de repente nós não teríamos a oportunidade de termos um encontro presencial, né, como esse aqui, mesmo em situação normal, né, esquecendo a questão da pandemia, mas talvez não teríamos a possibilidade de ter esse canal de comunicação, né, de termos essa mensagem, essa troca de ideias, né, e acho que podemos aproveitar essa situação para estreitar esses laços, colocar as pessoas em contato,
profissionais diferentes, de regiões diferentes, mas que têm sempre muito a contribuir um com o outro. Então, realmente, nós, aqui na base, ficamos honrados com a sua presença aqui, com a sua disponibilidade em participar e contribuir conosco, e agradecemos, né, mais uma vez, a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você se dispôs a compartilhar conosco. Então, eu gostaria de deixar aqui a palavra a você para que você deixe a sua mensagem final, né? Não foi feita nenhuma pergunta adicional aqui no chat, então eu deixo para que você faça a sua mensagem final para que nós possamos encerrar, então, o nosso evento. Mais uma vez agradeço a Laze, a você, professor Daniel, ao Kenji, por essa oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência aqui no Ceará a vocês aí de Minas. Sei que tenho que aprender ainda muito. Se fosse mais pertinho, eu ia até tentar o mestrado aí em fisioterapia, porque é que só tem em Fortaleza, em Natal, que eu vi que está com o edital aberto, mas é muito longe. Então, fica para, quem sabe, no futuro, mas a médio prazo. E contem comigo no que precisarem. Nos próximos eventos, contem comigo em relação à divulgação. Se quiserem indicações, parcerias, quiserem também um pouquinho do meu conhecimento a nível pessoal, algum participante queira conversar no privado, para conhecer um pouquinho da realidade aqui desse estado, da região Nordeste, estou disponível. E, mais uma vez, muito grato pelo convite. Nós que agradecemos, professor Jonathan, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Também queremos que a LASE continue parceira das suas atividades, das suas ações. Estamos à disposição também para colaborar, para manter essa parceria firme e forte aí nos próximos meses e anos, tá bom? Eu, então, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de todos aqui da LAS, declarar encerrado o nosso evento. Eu vou permanecer aqui na sala, porque fui eu que abri a sala, vou deixar ela aberta ainda, mas deixo à vontade, então, para que cada um possa sair no momento que achar oportuno. Muito obrigado a todos e uma boa noite.